Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos para mais um culto de oração. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos novamente. Eu espero que logo mais todos nós possamos estar na casa do Senhor juntos para nos confraternizar, nos abraçar, podermos nos ver novamente. E eu convido vocês a orarem agora comigo para iniciarmos o culto. Oremos. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos consolado, Senhor. Abençoa o culto que nós vamos ter agora, Pai, e que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu convido os irmãos a cantarem e louvarem ao Senhor junto comigo através dessa canção, Meu Universo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas a semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca.
a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Deus e Pai que está nos céus, nós te damos graça por estarmos em tua presença, Senhor. Ó Deus, nós louvamos o teu nome e agradecemos, Senhor Deus, porque mesmo, Senhor Deus, não estando fisicamente junto com o teu povo, Senhor Deus, tu nos abençoaste com novas formas, Senhor Deus, de nos encontrarmos, Senhor Deus, e celebrarmos a tua presença. Ó Deus querido, nós pedimos nesse momento que tu tenhas misericórdia, que tu abençoes as pessoas, Senhor Deus, que estão enfermas, Senhor Deus, que estão enlutadas, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, que tu venhas colocar a tua mão sobre essas pessoas, consolando, confortando e curando, Pai querido, trazendo cura, Senhor Deus, para o teu povo. Pedimos também, Senhor Deus, que tu abençoe, Senhor Deus, todo o povo batista que nesse mês, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, junto tentado levantar a oferta de missões estaduais, tem se esforçado para levantar essa oferta. Que nós possamos conseguir o alvo, Senhor Deus, que foi colocado para todos, para todas as igrejas. Que nós possamos atingir esse alvo, Pai querido, para enviar, Senhor Deus, um pouco, Senhor Deus, para aqueles que estão no campo, Pai querido. Ó Deus de amor e de misericórdia. Pedimos que tu abençoe toda a tua igreja, Senhor Deus, em todos os lugares, Senhor Deus, que estão levantando formas, Senhor Deus, de estar em tua presença. Abençoa cada um, toma conta dos pastores, Senhor Deus, que neste momento, Senhor Deus, nós sabemos, Senhor Deus,
quanta luta tem tido, Pai querido, para unir a tua igreja, Senhor Deus. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal e que nós possamos, Senhor Deus, estarmos juntos em breve, Pai querido, para louvarmos e bendizermos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã, graça e paz, que bom por ter reencontrar você aqui nesta noite de quarta-feira. Tenho certeza que esse é um ambiente propício para que o Senhor fale conosco. Eu quero convidar você nesse momento de palavra para permanecer reunido com a sua família de modo reverente, para que nós possamos juntos ouvir a ministração, ouvir a exposição do Santo Livro. Nesse momento, quero convidar você a, junto comigo, fechar seus olhos para que nós possamos orar. Vamos orar? Feche os olhos. Amado Senhor, eu quero te dar graças nessa noite. Graças, Senhor, porque sabemos que se estamos aqui, Senhor, é porque, Deus, Tu tens preparado esse momento para nós. Muito obrigado, Senhor, por termos esse privilégio. Que os nossos corações, Senhor, possam estar, Pai, preparados para receber a Tua palavra. Que, Senhor, nós possamos ter o Senhor, o nosso íntimo invadido por Ti. Te pedimos, Senhor, guia-nos nesse momento. Guia, Senhor, a minha vida, guia a vida do meu irmão, Senhor, que vai receber neste momento a Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa noite eu gostaria de voltar a tratar basicamente de um texto que nós já havíamos falado em outro momento, né? Eu já havia feito a exposição de uma parte de um texto deste livro específico da Bíblia, e eu queria retornar novamente para que nós pudéssemos utilizar esse mesmo livro para fazer uma reflexão. Eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5. E nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e glorificamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Bem, queridos, para que nós possamos fazer a exposição dessa passagem, desse texto bíblico, nós primeiro precisamos fazer considerações iniciais sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos foi especificamente dirigido a uma igreja que foi fundada de forma bem peculiar. Ela não foi fundada por nenhum apóstolo, ela não foi fundada por ninguém que estivesse ligado ao ministério apostólico que se movimentava naquela época. Do contrário, historiadores dizem que provavelmente a igreja de Romanos nasceu a partir de pessoas, né, que se converteram no dia de Pentecostes e fundaram a igreja em Roma. É certo que Paulo tinha o desejo já, desde muito tempo, antes de escrever especificamente essa epístola, de ver os irmãos e de visitar a igreja em Roma, porque já havia tido notícias dela. Paulo escreve essa epístola não com cunho de correção, do contrário, ele escreve essa epístola com a intenção de instruir os irmãos de Roma, que ainda não tinham recebido nenhum tipo de instrução direta dos apóstolos em relação às doutrinas da fé, e Paulo tinha esse objetivo com essa carta. Então, amados, nós vamos, no desenrolar da exposição desse texto, entender qual é o objetivo principal da carta e desenvolver a compreensão daquilo que Paulo externa dentro da exposição desse texto. Como eu disse, queridos, existe um ponto principal que é o enredo da carta aos Romanos.
A carta aos Romanos, ela tem o objetivo de ensinar doutrina, tá? Então Paulo tem o objetivo em escrever essa carta de ensinar as pessoas que eram participantes daquela comunidade de fé em Roma, ensiná-los as bases, as doutrinas basilares do Evangelho, para que eles pudessem desenvolver a sua fé e, ao mesmo tempo que desenvolvessem a sua fé, fossem capazes de blindar a igreja, fossem capazes de blindar a sua própria vida de ensinos completamente errados, de falsos profetas, pessoas que tentavam ludibriar as estruturas que se formavam, né, como os primeiros protótipos, os primeiros embriões, né, do que nós temos hoje, há 2020 anos depois. Então, irmãos, a igreja primitiva, nesse contexto, ela tinha a necessidade de ser ensinada, né, de ser diretamente pelos apóstolos ensinada nessas estruturas básicas, para que houvesse o desenvolvimento até que os irmãos atingissem uma maturidade de fé. Então, o objetivo nesse ensinamento de Paulo é falar especificamente sobre uma doutrina muito especial, que é a doutrina da justificação pela fé. Tá? Então, basicamente, no desenvolver desse capítulo, né, nos primeiros versículos desse capítulo, nós temos um rico aglomerado de elementos que nos ensinam coisas muito importantes em relação a essa doutrina. Então, irmãos, no versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, a gente tem a seguinte construção: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso faz, amados, esse texto, essa parte do texto, esse versículo, faz com que a gente entenda algo que é fundamental para o início de toda a caminhada cristã. Nós precisamos entender, quando realmente nós conhecemos o Evangelho, nós precisamos entender algo que é muito importante: a nossa condição atual. Qual é a nossa condição atual quando nós nos deparamos pela primeira vez com o Evangelho? A nossa condição atual é de pecaminosidade. Então, quando ele fala que nós somos justificados pelo Senhor, justificados por Deus mediante a fé, nós temos a possibilidade de falar, de utilizar essa expressão justificados em uma perspectiva de tradução para a nossa língua, basicamente enfatiza uma declaração legal e única de resultado permanente. Então, a justificação, ela não é algo que ocorre em processo, mas do contrário, ela é algo que acontece de uma vez só e tem eficácia permanente. Amém? E por ter eficácia permanente, ela faz com que, basicamente, nós entremos numa perspectiva de estrutura de paz. Por quê? Se nós entendermos que nós temos uma condição pecaminosa antes de nos depararmos com o Evangelho, se nós entendemos a nossa condição pecaminosa, nós entendemos que se Deus é um Deus santo e que Ele não pode, a Bíblia diz que Ele não pode contemplar o mal porque é um ser puro de olhos, tão puro de olhos, basicamente quando Ele se depara com essa perspectiva de um homem, de um ser pecaminoso, basicamente a guerra entre nós. Deus declara guerra pelo fato de nós sermos pecaminosos e Deus ser um ser santo. E a partir daí, quando nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz, há paz com Deus. Ou seja, toda aquela perspectiva de guerra, ela se encerra e nós agora passamos a ter um relacionamento atrelado a Deus. Nós passamos a ter um relacionamento íntimo com Deus, porque nós já não estamos mais em guerra, porque nós fomos justificados por um ato contínuo, um ato permanente do Senhor Jesus por nós. Ele nos justificou. Bem, irmãos, versículo 3, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém? A tribulação produz perseverança.
Irmãos, quando esse versículo inicia, ele diz assim, não e não somente nisto. Quando ele diz e não somente nisso, ele está fazendo uma ligação direta com a última sentença que nós lemos no versículo 2. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mas não somente nisso nós nos gloriamos, mas nós nos gloriamos também nas próprias tribulações. Quando ele fala de tribulação aqui no texto, ele não está falando sobre as dificuldades normais do dia a dia que nós temos na nossa vida. Ele está falando especificamente sobre as dificuldades de quem vive um relacionamento direto e íntimo com Deus. Tribulação aqui pode ser traduzido como uma pressão. Pressão que se utilizava para retirar o suco do fruto da oliveira, né? Então, essa tribulação, essa pressão que nós, como servos de Deus, que temos um relacionamento íntimo e direto com o Senhor, ela produz alguns frutos. E esses frutos, eles são fundamentais para o nosso desenvolvimento como servos do Senhor. O primeiro fruto é a perseverança. Amados, a perseverança, ela pode ser traduzida algumas vezes como paciência, tá? Essa palavra, ela se refere diretamente à tolerância, ou uma habilidade específica de suportar pressões sem ceder. Então, um dos frutos principais das tribulações, ou seja, dessas pressões que nós vivemos por conta de Cristo, é a capacidade de resistir a pressões sem ceder, sem correr, sem mesmo vacilar para nenhum lado. E ele permanece agora, a partir do versículo 4, falando sobre outros frutos, né, que basicamente se desdobram da tribulação. A tribulação, ela produz perseverança, mas a perseverança, ela produz um outro fruto. Esse fruto é chamado de experiência. Bem, irmãos, na nossa compreensão sobre experiência, nós podemos traduzir essa palavra da melhor forma para a nossa língua no termo prova. Isso está ligado em específico à produção de metais da época. Era o momento em que os metais eram provados para que viesse a testar a sua pureza. Experiência faz uma ligação direta à concepção de caráter aprovado. Ou seja, nós que sofremos as pressões por nosso relacionamento direto com Cristo, apesar dessas tribulações e dificuldades, ao final dela, nós nos encontramos provados no nosso caráter. Todo cristão que realmente está ligado à videira, toda a pessoa que se diz cristão e que de fato tem um relacionamento direto, um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com o Senhor, no final das tribulações, ele permanece com caráter aprovado diante do Senhor. Que isso possa, irmãos, tocar no nosso coração e nos dar a real direção daquilo que Cristo quer nos ensinar com isso. Que nós possamos ter um relacionamento direto e profundo com Ele, ao ponto de que mesmo após as tribulações, nós permaneçamos firmes com caráter aprovado diante dele. Sabendo, irmãos, dessa perspectiva, por fim, a experiência, ela produz um outro fruto, que é a esperança. A esperança, a melhor tradução para a perspectiva de esperança é crer de maneira firme, fincada, com os pés fincados, como eu disse anteriormente, em algo que foi estabelecido, prometido pelo Senhor e que de fato, sendo prometido por Ele, não há sombra de dúvidas ou de variações. Sendo assim, irmãos, mesmo que as tribulações elas venham pelo nosso relacionamento com Deus, nós teremos compreensão da necessidade de termos esperança naquilo que foi prometido, porque a promessa do Senhor ela é real, real em todo o tempo. Bem, amados, no versículo 5, o último versículo que nós vamos estar expondo, diz assim: ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Queridos, é muito importante nós compreendermos essa perspectiva, e por isso eu estou batendo na tecla, falando bastante sobre ela, porque existem perspectivas diferentes sobre esperança. Na perspectiva mundana, como eu já citei, esperança basicamente, quando nós fundamos esperança em algo mundano, nós não temos a certeza do que vai acontecer. Nós esperamos por uma possibilidade de acontecer. Mas quando nós falamos em esperança que está fundada nas promessas de Cristo, nós temos a certeza de algo que ainda não aconteceu, mas irá acontecer. E essa esperança, amados, a real esperança, ela não confunde. Ela não traz confusão para o nosso coração, porque ela está baseada em verdade, porque ela está baseada em uma perspectiva muito além daquilo que se pode ver. Paulo justamente trata dessa esperança que não confunde, porque ela está ligada a aspectos muito mais objetivos, muito mais internos, muito mais profundos. E essa esperança, amados, ela está baseada no Espírito do Senhor. Porque quando Deus ele derrama sobre nós o seu amor, ele faz com que a gente transborde. E esse amor ele é derramado por um presente muito especial, que é a pessoa do Espírito Santo, nosso Consolador. Que o nosso coração possa estar firmado nesse amor. Que o nosso coração, amados, possa estar firmado nessa esperança. A esperança real, que não traz nenhum tipo de dúvida. A esperança de algo que ainda não aconteceu, mas irá acontecer. A esperança que Cristo nos deixou. Que o seu coração possa estar firmado em todas as verdades que foram expostas nesse momento. Que o seu coração possa estar firme nas promessas de Cristo. Que seu coração possa estar firme na justificação que Cristo estabeleceu na cruz. Ele nos salvou. E como seres salvos, nós temos a missão de retribuirmos em gratidão tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que nessa noite nosso coração possa estar grato. Quero te convidar nesse momento a orar comigo e agradecer a Deus por esse tempo onde nós fomos ministrados por Ele, onde a sua palavra foi exposta. Eu te convido a fechar seus olhos e orar comigo nesse momento. Senhor Deus, que nessa noite o nosso coração possa estar grato a Ti. Grato a Ti pelas maravilhosas obras que Tu alcançaste na cruz. Grato, Senhor, a Ti, porque as tribulações que nós enfrentamos por ter um relacionamento direto contigo produzem frutos que nos levam à maturidade acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque temos a possibilidade de não ceder em meio às pressões que vêm sobre nós pelo fato de termos um relacionamento contigo. Porque, Senhor, estamos baseados na esperança, na viva e real esperança que o Teu Filho nos deixou. Nós te agradecemos nessa noite. Que em nossos corações possa estar firmado, Senhor, a perspectiva da justificação. Fomos justificados, Senhor Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Damos-te graça por todas essas coisas nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique em paz. Deus é muito bom, né, irmãos? E o seu amor também. E eu convido você a finalizar o culto cantando essa música comigo. Tudo que importa é que Jesus me ama. Tudo que importa é que Ele se entregou por mim. Um sacrifício de amor que eu nunca poderei retribuir. É tão incomparável. O seu amor não tem limites. Me aceitou como eu sou e
me